Albert Einstein. Imagine um menino que demorou para começar a falar, que preferia o silêncio às brincadeiras, que parecia alheio ao mundo à sua volta. Um garoto que seus professores julgavam preguiçoso, distraído, talvez até com algum tipo de problema mental. Agora imagine que esse mesmo menino um dia escreveria equações que mudariam para sempre a forma como entendemos o tempo, o espaço e o universo. Esse é Albert Einstein. E tudo começa aqui. Albert nasceu em 14 de março de 1879, em Ulm, no Império Alemão. Logo depois, sua família mudou-se para Munique, onde ele cresceu em um lar judeu não praticante. Seu pai, Hermann, era um engenheiro e empreendedor na área de eletricidade. Já sua mãe, Pauline, era uma pianista talentosa, disciplinada, que influenciaria fortemente o amor de Albert pela música, especialmente por Mozart. Desde pequeno, Einstein já demonstrava um olhar profundo e curioso, mas também apresentava características incomuns. Demorou para falar, não gostava da rigidez escolar e parecia ter uma mente sempre voltada para dentro. Aos 5 anos, ganhou de seu pai uma bússola, e esse pequeno objeto causou uma impressão que duraria para sempre. Como era possível que aquela agulha se movesse sem contato físico? O invisível, o oculto por trás do movimento? Aquilo acendeu em Albert uma faísca que jamais se apagaria. Seus primeiros anos escolares foram marcados por conflitos com o sistema. A educação alemã, rígida e autoritária, parecia sufocar seu espírito criativo. Um professor chegou a dizer: "Esse menino nunca será nada na vida." Mal sabiam eles que estavam diante de um dos maiores cérebros da história. Aos 15 anos, sua família enfrentou dificuldades financeiras e mudou-se para Milão, na Itália. Einstein ficou para trás na Alemanha, mas logo abandonou os estudos e o seguiu. Em vez de desistir da vida acadêmica, ele buscou uma alternativa: aplicar-se para a Escola Politécnica de Zurique, na Suíça. Apesar de ser reprovado em algumas matérias, foi aceito no ano seguinte após concluir o ensino médio. Na Suíça, Einstein encontrou um ambiente mais livre e inspirador. Era visto como um jovem rebelde, desleixado com as regras, mas brilhante em física e matemática. Ali, começou a desenvolver seu pensamento fora da caixa, questionando as bases da física clássica, ideias que mais tarde explodiriam como uma supernova na história da ciência. Nesse período, também conheceu Mileva Marić, uma colega sérvia com quem dividiria mais do que fórmulas e sonhos. Seria sua primeira esposa e parceira intelectual nos primeiros anos de pesquisa. Juntos, eles estudavam, debatendo temas que muitos professores sequer ousavam tocar. Mas mesmo com sua genialidade, Einstein não conseguiu uma vaga como professor. Formado, passou anos enviando cartas sem respostas. Foi então que conseguiu emprego no modesto escritório suíço de patentes, onde avaliava invenções técnicas. Um lugar que, ironicamente, lhe daria o silêncio e a estabilidade necessários para refletir e preparar a maior revolução científica desde Newton. O garoto que todos subestimaram estava prestes a desafiar as leis do universo. Você já se perguntou como uma ideia escrita num papel pode virar o eixo de rotação do pensamento científico mundial? Como uma equação tão simples quanto E e mc2 pode conter a energia das estrelas e o destino da humanidade? Essa é a história de como Albert Einstein saiu do anonimato para se tornar o arquiteto de uma nova visão do universo. No início do século XX, Einstein ainda trabalhava no obscuro escritório de patentes de Berna, analisando documentos de invenções alheias. Mas por dentro, sua mente fervilhava com perguntas que nem os maiores físicos da época ousavam encarar. Foi nesse silêncio burocrático, entre papéis e timbres oficiais, que ele arquitetou um dos maiores saltos intelectuais da história da ciência. Em 1905, aos 26 anos, Einstein publicou não um nem dois,
mas 5 artigos revolucionários em uma única revista científica, os Annalen der Physik. Esse ano entraria para a história como o Annus Mirabilis, o ano milagroso de Einstein. Ele abordou temas como o efeito fotoelétrico, o movimento browniano e, claro, a teoria da relatividade restrita. Com essa teoria, Einstein mostrou que o tempo e o espaço não são absolutos como acreditava Newton. Eles são flexíveis, relativos ao observador e se moldam com a velocidade. A ideia parecia absurda para muitos, mas as equações não mentiam. Mais do que isso, ele propôs que massa e energia são a mesma coisa, expressas na célebre fórmula E igual mc². Energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Uma equação simples, mas com implicações cósmicas. Cada partícula de matéria carrega dentro de si um oceano de energia. Essa descoberta foi ignorada inicialmente. Einstein ainda era um nome pequeno no mundo acadêmico, mas aos poucos sua genialidade começou a atrair olhares. Em 1909, deixou o escritório de patentes e passou a dar aulas em universidades. Sua fama crescia, assim como o impacto de suas ideias. Mas o reconhecimento definitivo veio em 1915, quando Einstein apresentou ao mundo a teoria da relatividade geral. Mais do que reformular o tempo e o espaço, essa teoria revelava que a gravidade não é uma força, mas sim a curvatura do próprio tecido do espaço-tempo provocada por corpos massivos. Imagine uma bola de boliche sobre um lençol elástico. Ela afunda o tecido. Agora, jogue uma bola de gude próxima. Ela irá girar ao redor da bola maior. Assim funciona o universo, segundo Einstein. Em 1919, durante um eclipse solar, um grupo de cientistas britânicos, liderado por Arthur Eddington, conseguiu comprovar uma das previsões de Einstein. A luz das estrelas se curva ao passar próxima ao Sol. A manchete explodiu nos jornais. Luz dobrada nas estrelas. Einstein derruba Newton. Em poucos meses, Einstein se tornou uma celebridade mundial. Seu rosto estampava capas de revistas. Seu nome era reverenciado tanto por acadêmicos quanto por leigos. Mas para ele, a fama era incômoda. A admiração das massas, diria ele mais tarde, me deixa um tanto envergonhado. A revolução que começou num escritório sem prestígio agora ecoava nos observatórios, nas universidades e nos céus. A física clássica havia sido remodelada e o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. Nem mesmo os maiores gênios escapam das encruzilhadas da história. Para Albert Einstein, a maior de todas veio não dos céus, mas da terra. Um mundo em ebulição, uma guerra sem precedentes e uma descoberta que ele jamais imaginou ver usada para destruir. Este é o capítulo mais sombrio da trajetória de Einstein, onde o brilho da ciência colide com as sombras da guerra. Durante a década de 1930, a Europa fervilhava com o crescimento do nazismo. Einstein, judeu e defensor da liberdade de pensamento, tornou-se um dos alvos mais visados por Adolf Hitler. Suas teorias foram rotuladas de ciência judaica e banidas da Alemanha. Seus livros foram queimados em praça pública. A ameaça não era apenas ideológica, era física. O risco era real. Em 1933, Einstein deixou a Alemanha definitivamente e partiu para os Estados Unidos, onde aceitou um cargo no prestigiado Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Lá, tentou se isolar das tensões políticas, mas o mundo não lhe daria essa paz por muito tempo. Foi nos Estados Unidos que Einstein soube de algo que o fez perder o sono. Físicos alemães, liderados por nomes como Heisenberg, poderiam estar desenvolvendo uma bomba atômica. A teoria da equivalência entre massa e energia, aquela mesma fórmula, E igual a mc², estava prestes a ser aplicada com consequências destrutivas. O pacifista que defendia o desarmamento teve de tomar uma decisão:
Em 1939, pressionado por colegas como Leo Szilard, Einstein assinou uma carta endereçada ao presidente Franklin D. Roosevelt, alertando sobre o risco de uma arma nuclear nas mãos do Terceiro Reich. A carta daria início ao que mais tarde seria conhecido como Projeto Manhattan, o programa secreto dos Iowa para construir a primeira bomba atômica. É importante destacar, Einstein não participou do projeto, não trabalhou diretamente na construção da bomba, mas seu nome e sua equação estavam lá como fundamentos teóricos. E quando as bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, o mundo se curvou diante de um novo tipo de poder. E Einstein sentiu o peso da culpa. Ele diria mais tarde: se eu soubesse que os alemães não conseguiriam construir a bomba, eu jamais teria escrito aquela carta. A ciência, que para ele era uma ferramenta de entendimento e beleza, havia sido usada como arma de destruição. Einstein passou o resto da vida lutando contra a proliferação nuclear, tornando-se uma das principais vozes em favor da paz mundial. Em 1946, ajudou a fundar o Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos. Em seus discursos, alertava sobre os perigos da corrida armamentista e defendia uma nova forma de união entre os povos, baseada no conhecimento e na empatia. Seu nome agora estava gravado tanto na história da ciência quanto na consciência moral da humanidade. Depois de revolucionar a física, de ver sua fórmula dar origem à arma mais poderosa da história e de se tornar um ícone global, Einstein poderia ter descansado. Poderia ter aproveitado a fama, aceitado prêmios, feito palestras e vivido como um herói consagrado. Mas esse nunca foi seu estilo. Para ele, a ciência era uma missão e a busca por respostas, um chamado eterno. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, Einstein se dedicou a uma causa que poucos ousaram seguir: a teoria do campo unificado. Ele acreditava que todas as forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, podiam ser descritas por uma única estrutura matemática elegante. Era para ele o santo graal da física. Uma ideia que uniria o universo como um todo coeso. Mas o mundo havia mudado. A física entrava em outra fase, agora dominada pela mecânica quântica e pela física de partículas. Einstein, por sua vez, sempre se sentiu desconfortável com o aspecto probabilístico da quântica. Costumava dizer: Deus não joga dados com o universo. Ele procurava uma ordem, uma lógica maior. Enquanto outros se aprofundavam na incerteza, Einstein buscava a harmonia oculta por trás da complexidade. Seus colegas, no entanto, viam sua teimosia como antiquada. Sua recusa em aceitar totalmente a mecânica quântica o afastou do centro da nova física. E mesmo assim, ele continuava, sozinho em seu escritório de Princeton, rodeado por equações, rabiscando cadernos, reescrevendo o universo com lápis e papel. Durante esses anos, Einstein também se envolveu ativamente com causas sociais. Era um pacifista declarado, defensor dos direitos civis e criticava abertamente o racismo nos Estados Unidos, algo que poucos intelectuais de sua posição ousavam fazer. Tornou-se amigo de figuras como Paul Robeson e W.E.B. Du Bois, apoiando o movimento pelos direitos dos negros e escrevendo cartas públicas em defesa da igualdade. Mesmo doente, Einstein recusava-se a parar. Em 1955, já com 76 anos, foi internado com um aneurisma na aorta abdominal. E ainda no hospital continuava a escrever, a calcular, a pensar. Sabia que seu tempo estava acabando, mas isso não o assustava. Disse uma vez: quero partir quando quiser. É de mau gosto prolongar artificialmente a vida. Cumpri minha parte. É hora de ir. Em 18 de abril de 1955, Albert Einstein faleceu. Seus últimos pensamentos jamais foram registrados. Morreu sozinho, em silêncio, exatamente como viveu muitos de seus momentos mais profundos.
Seu cérebro foi preservado para estudos, numa tentativa de entender a anatomia da genialidade. Mas talvez sua mente jamais possa ser replicada, pois ela não era feita apenas de sinapses, mas de sonhos, de intuição e de coragem. Seus manuscritos sobre o campo unificado ficaram inacabados. Muitos os descartaram como um fracasso, mas hoje, décadas depois, físicos teóricos ainda buscam o mesmo ideal: unificar todas as forças do universo. Talvez Einstein não estivesse errado. Talvez só estivesse adiantado demais. Décadas após sua morte, o nome Albert Einstein ainda ecoa como sinônimo de gênio. Sua imagem, cabelos desgrenhados, olhar curioso e língua para fora, virou ícone pop, estampada em camisetas, pôsteres e memes. Mas por que ele permanece tão presente? O que torna Einstein uma figura imortal, não apenas na ciência, mas na cultura global? A resposta vai além da física. Einstein nos inspira porque ele representa o poder do pensamento livre. Ele nos lembra que questionar o estabelecido pode mudar o mundo. Que uma única mente, quando movida pela curiosidade e pela coragem, pode abrir portas que estavam trancadas há séculos. Sua teoria da relatividade ainda é usada hoje para calibrar os satélites GPS que guiam nossos celulares. Sua crítica à guerra e sua defesa da paz continuam sendo estudadas em escolas e universidades. Suas reflexões filosóficas são citadas por líderes, artistas e educadores ao redor do planeta. Mas o mais impressionante é que Einstein nunca quis ser um ídolo. Ele se via como um solitário apaixonado, alguém que não pertencia a nenhum país, religião ou ideologia. Ele dizia: "Meu senso de pertencimento é ao cosmos." E talvez seja isso o que mais nos conecta a ele. Einstein era brilhante, mas também era humano. Cometeu erros, teve dúvidas, riu, amou, sofreu. Ele nos mostrou que o gênio não é aquele que sabe todas as respostas, mas aquele que nunca para de fazer perguntas. Hoje, em um mundo acelerado, repleto de ruídos, Einstein nos convida ao silêncio do pensamento profundo, à beleza de uma equação bem escrita, à importância de lutar pela justiça, mesmo quando estamos sozinhos, ao prazer de olhar para o céu e se perguntar: como tudo isso funciona? Sua vida foi uma ponte entre dois mundos, o visível e o invisível, o lógico e o misterioso. E mesmo que não tenha conseguido unificar todas as forças da natureza, ele unificou algo talvez ainda mais difícil: ciência e humanidade. Por isso, Albert Einstein não é apenas um capítulo nos livros de física. Ele é um símbolo eterno de como a mente humana pode alcançar as estrelas, desde que nunca perca a capacidade de imaginar. Albert Einstein nos mostrou que com curiosidade, coragem e imaginação é possível mudar o mundo e até o próprio conceito de tempo. Se essa história tocou você, se despertou novas perguntas ou te fez olhar o universo com outros olhos, deixe seu comentário, seu like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por ciência e mistérios do cosmos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias das mentes brilhantes e históricas. Porque o conhecimento só faz sentido quando é compartilhado. Obrigado por estar conosco nessa jornada. E até o próximo mergulho na mente de um gênio.